Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Entre Elas. Um prazer estar na sua companhia. A gente só agradece. Lembrando que a gente adora falar isso, a gente não pode se furtar de falar isso. O Entre Elas é o podcast de maior audiência do sul do estado, porque ele é feito por você e para você. E mais uma vez, Exatamente. Né, Marilene? A gente volta a um tema tão triste, mas tão triste, Mas tão importante que a gente tão discuta. necessário, tão Exatamente. necessário. A gente vai falar sobre feminicídio hoje. E dessa vez nós não vamos receber uma entrevistada mulher, né? Uma autoridade feminina. A gente recebe um homem para falar com a gente. O doutor Rômulo Carvalho, ele que é delegado. E ele vem aqui conversar com a gente sobre essa triste estatística que mancha o Brasil. 4 mulheres são assassinadas por dia. Isso é muito triste. E o pior, essas estatísticas só aumentam. Vamos saber por quê? Vamos saber a opinião do delegado? É para isso que a gente está aqui hoje. Vem para essa roda de conversa, vem. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês falando desse tema tão importante, tão caro para mim. Ai, doutor, muito obrigada. Marilene estava falando isso. Fala, Marilene. Não, exatamente, porque é raro um homem que se envolva na causa. A gente já sabe que a causa, a situação é toda causada por homens e os homens se omitem. Homens que têm coragem de vir aqui falar sobre feminicídio, é muito raro a gente encontrar. Então, nós estamos muito satisfeitos de poder te entrevistar hoje. Obrigado. Aliás, eu quero saber com o doutor qual é dessa cumplicidade, desse clube do bolinha que existe entre os homens, né? É muito difícil um homem numa roda, quando houve uma piada machista do coleguinha do lado, falar, pô, cara, nada a ver, né? Tu tá vacilando. Isso não se fala de uma mulher. É difícil, né, doutor? Mas isso vem mudando. Isso varia muito das nossas companhias, né? A gente tem que selecionar com quem a gente convive. Sim. Então, se a gente está numa situação que nos desagrada, que não tem sinergia entre a conversa, a gente tem que realmente se posicionar, né? Se não for possível mudar a cabeça, se afastar daquele ambiente, porque realmente não vai trazer coisa boa. Doutor, eu sei que é uma pergunta que eu vou lhe fazer agora que envolve muitos aspectos. Entretanto, eu vou fazer. Por que os homens matam as mulheres? Isso é uma questão assim, cultural, né, machismo, a gente sabe que impera na nossa sociedade, né, em alguns lugares mais, outros lugares menos. Né. Bom que hoje a gente se fala mais sobre isso. Sim. A gente se permite mais a ter grandes rodas de conversa, e a gente vê cada vez mais homens tendo essa ideia incutida de que essa cultura tem que ser desconstruída, tem que ser mudada. Né? A gente tem hoje bons profissionais na Polícia Civil, no Ministério Público, em toda a rede de proteção que foi criada para poder acolher as mulheres vítimas de violência, e que isso é discutido com mais facilidade. Então, eu acho que a gente está evoluindo, poderíamos estar evoluindo a passos mais largos, é isso que a gente almeja, né? Mas a gente ainda fica aí atrelado a essa cultura do homem de posse, dessa cultura do homem de objetificação. Então, eu acho que isso que é o ponto central que a gente tem que tratar e trabalhar na nossa sociedade para que a gente consiga assim, verdadeiramente virar essa página. Gente, eu fico pensando, sabe, Marilene, como é que a gente deveria olhar para os homens e pensar, esse é meu companheiro de jornada aqui na Terra, né? Está caminhando ao meu lado. É o meu colega de trabalho, é meu namorado, é meu marido. Entretanto, as mulheres, quando olham para os homens, potencialmente elas veem o quê? Um predador. As mulheres têm medo dos homens, a verdade é essa. Sabe, doutor, eu ia muito ao Rio antes dos meus pais virem morar comigo. Eles estavam doentes, eu ia muito até que eles vieram morar comigo e a coisa ficou mais tranquila. E quando eu estava no ônibus, e eu pegava o ônibus à noite aqui, eu estava no ônibus. Quando sentava o homem do meu lado, eu ficava tensa. Eu não dormia, eu me encolhia. Gente, isso é horrível. Quando era uma mulher, Marilene, eu relaxava. Ai, que bom, é uma mulher. É assim que as mulheres vivem. Elas têm medo de insegurança. É um medo que a gente não sabe explicar
e que um homem nunca viveu. Por exemplo, você anda numa rua à noite, você tem medo, Marilene. Você faz não sei o que, você tem medo. Aí você vai para um ponto de ônibus, tem um homem sozinho, você tem medo. Então é o medo que acompanha a gente, que é uma coisa horrível. Sim. E aí eu fico pensando, quando isso vai mudar? Quando a gente vai realmente desconstruir essa cultura? E, doutor, eu quero lhe fazer uma pergunta. A gente observa que o feminicídio, ele acontece muito quando há o rompimento da relação. Ou a mulher não quer mais ficar casada, ou a mulher já se separou, ou a mulher avisa que está se separando. A impressão que eu tenho que é a seguinte, quando ela está na relação, a situação dela é de total insegurança, mas é mais segura do que quando ela sai dessa relação. Eu estou enganada? Eu acho que não é absoluto essa visão sua, mas também não é equivocada. Né? A gente vê que o homicídio é o ato final dessa tragédia enorme, né? Mas a gente vê que realmente quando a mulher cria aquela capacidade de dar o rompimento, de dar o basta, né? E o homem vê que perdeu, pode acontecer essa reação mais violenta e terminar com feminicídio, né? Mas também há casos que no decorrer na constância desse convívio violento, né? Algum fator desencadeia uma reação mais grave e a gente ocorre também o feminicídio no decorrer da relação, né? Mas é o que eu sempre falo, há um escalonamento de violência. Por isso que ela tem que prestar atenção no primeiro aviso, né? Só que não é fácil. Não é fácil para uma mulher ela romper esse vínculo de violência, porque envolve multifatores, né? Muito. Econômico, principalmente. Econômico, e eu vou te falar que o afetivo, eu acho que ele sobressai até sobre o econômico. Por quê? Marilene, ninguém casa para descasar. A gente casa para ficar casada a vida inteira. Então, quando você descasa ou pensa nessa separação, é porque a coisa já chegou aqui. E a própria violência, sim, ela cria um emaranhado de conflitos na questão psicossocial da mulher, que fragiliza ela para poder para romper esse ciclo de violência. Igreja, família, filhos, é muita coisa em jogo. Sim, e às vezes julgamentos, né? Então a mulher às vezes não consegue romper o ciclo por questão de julgamento social. Sim. Às vezes as mulheres mesmo julgam aquela mulher que está tentando superar, a culpa é dela, ela que fez de errado, porque ela não faz isso, ela não faz aquilo. Então, assim... Aconselhamento na própria igreja que a mulher frequenta, reza para ele que ele vai melhorar. A gente tem que olhar tudo assim, com a visão bem aberta para a gente poder enxergar. Por exemplo, eu trago aqui para questões de mulheres que são da área de segurança pública. Você vê uma mulher, às vezes, empoderada, uma mulher que tem uma arma de fogo e ela sofre violência doméstica e não consegue romper o vínculo. Ainda que ela tivesse meios para se defender, ela não consegue, porque a questão psicossocial dela está tão abalada, a afetividade dela está tão abalada que ela não consegue. Ela, às vezes, ajuda outra mulher, mas não consegue se ajudar. E isso é uma realidade. Você vê tão complexo que é essa questão. Eu sempre digo que quando uma mulher que sofre violência, ela vai sofrendo abuso, né? Tipos de abuso, ela vai sofrendo. A autoestima dela é totalmente detonada. Sim. No final, ela acredita que ela até merece apanhar, né? Porque ele fala para ela, eu não queria te bater, mas olha o que você me fez fazer. Coisas assim. Você me fez tomar essa decisão aí. Você horrível, é culpada. Né? E ela acredita que, no fundo, ela também é culpada, porque isso está na mente dela. E aí ela olha em volta e vê filho, família, igreja, ela fala, deixa eu ficar aqui. E aí, se essa mulher não tiver uma rede de apoio muito forte, que ela vai sentir segurança para dar um passo, ela não consegue. Não consegue. Então é muito difícil, não é muito complexo. Então, assim, O que seria essa rede de apoio? Então, a gente, quando a gente vai falar de violência doméstica, a gente volta muito o olhar para a polícia, né? Como se a polícia fosse a solução total para poder acabar com esse tipo de violência. E não é. A polícia, ela é um remédio, ela é um primeiro passo, ela é muitas das vezes o primeiro acolhimento, né?
mas a gente precisa de ter toda uma rede, que existe essa rede, né? Talvez não funcionem todos os atores ali com a eficiência que deveria funcionar, mas ela existe. Então, é o atendimento psicossocial dessa mulher, é o atendimento para dar condições ela de se manter por um determinado período enquanto ela precisa deixar de ser dependente econômica do marido, né? É o filho que precisa, que vai precisar de apoio, de uma atenção, que ela consiga deixar esse filho em algum lugar de fato, com segurança, para poder estudar, trabalhar. Às vezes aquela mulher que às vezes ficou sem conseguir trabalhar, até por questão de violência, né? ser colocada de volta ao mercado de trabalho. Então tudo tem que funcionar, é uma engrenagem que ela tem que rodar perfeita. A polícia começando ali com acolhimento, com as medidas de proteção inicial, mas essa mulher tendo do Estado uma rede que vai apoiá-la em todo segmento para poder, de fato, se ver livre desse mal. Eu concordo plenamente com você e eu sempre falei isso para Marilene, a rede é muito fraca. A rede é muito frágil, muito frágil. Deveria funcionar, tem estrutura para funcionar, mas não funciona. E eu sempre digo a mesma coisa para Marilene. O que a gente vê, doutor, é, por exemplo, um núcleo de acolhimento à mulher. Está lá, o núcleo está lá, a prefeitura instalou o núcleo, está dando infraestrutura para o núcleo, e aí coloca pessoas para trabalhar, pessoas que não têm nada a ver com a causa, não se identificam. Estão ali porque são indicados por vereadores, por gente que apoiou determinado político, entendeu? Não tem identificação, não veste a camisa, não sente na pele, não tem empatia. Então não vai funcionar. Aí não tem jeito. Não vai funcionar. É o que eu te falo. Eu acho muito frágil. Porque às vezes a visão é voltada só para a polícia. A delegacia da mulher, ela sofre muito com isso porque ela tem que cumprir uma série de requisitos. Sim. E eu acho que tem que ter. Eu acho que a gente só evolui como instituição, como prestador de serviço, quando a gente é cobrado. Então, assim, toda cobrança que a delegacia da mulher sofre para melhorar, né, ela é muito bem-vinda. E então o atendimento da mulher hoje na delegacia da mulher é muito complexo. O atendimento de uma mulher hoje, que vai chegar para registrar uma ocorrência, ela vai ser um atendimento que é demorado, vai ficar lá 1 hora e meia, porque ela vai passar pelo boletim de ocorrência, vai passar pelo atendimento psicológico, ela vai ser encaminhada. O boletim de ocorrência ele é complexo justamente para que o inquérito policial tenha elementos mínimos para ofertar ao Ministério Público a plena capacidade de oferecer uma denúncia plena. Então, assim, mas os outros setores, ele tem também que ser cobrados e exigidos que funcionem, não que não funcione, mas um ou outro que funciona com alguma deficiência, você perde o momento, o time de fazer encaminhamento. Por exemplo, muitas das vezes no plantão hoje A justiça tem que funcionar mais rápida. Não, até falo que com a questão da questão de medida protetiva é muito rápido hoje. É muito. Eu acho que a justiça evoluiu muito com isso. A gente tem que reconhecer. A gente a mulher conseguiu fazer o registro de ocorrência, ser ouvida, passar pela psicóloga, aquele procedimento já é encaminhado eletronicamente hoje e a resposta para a medida protetiva ela vem com muita rapidez, né? Mas eu falo mesmo do que a gente pensa, o que fazer com aquela mulher que não tem condição nenhuma? E muitas das vezes isso chega na delegacia, no plantão policial, que você não tem acesso à rede fora de hora. Né? Então, o que você faz com essa mulher enquanto ela está lá na delegacia, num lugar que não é apropriado para ela ficar depois que o procedimento acabou? É isso que eu falo, a rede é frágil. Então, assim, é isso que tem que, às vezes, ser discutido. Então, assim, a gente não pode só cobrar a polícia, ela tem que ser muito eficiente, ela tem que funcionar, ela tem que atender muito bem, ela tem que saber acolher, ela tem que saber dar encaminhamento, mas ela tem que ter os meios de fazer isso. Então, e aí entra governo federal, governo estadual, governo municipal, né, que tem que trabalhar em conjunto, tem que trabalhar em sinergia. Essa mulher atendida lá, e aí, ela vai para onde? Pois é, hoje... Uma casa-abrigo seria a solução? Então, sim, assim, um ambiente estruturado e capaz de receber aquela mulher com protocolos bem feitos,
né? A gente teve um caso essa noite de uma mulher grávida, moradora de rua, que foi agredida pelo companheiro de rua, que não tinha para onde ir. Por sorte, tivemos aí o pessoal da Caritas que acolheu essa mulher no período de madrugada e ainda se predispôs, quando precisar, estou à disposição. Então, assim, graças a Deus, nós tivemos esse contato, mas se não tivesse, o que à noite a gente ia conseguir dar um atendimento para essa mulher? E aí a culpa da polícia? Não é. Aí já é outra parte da rede que tem que funcionar. Então, assim, e eu faço isso não fazendo crítica a ninguém. Eu faço essa minha crítica, é uma crítica como um todo, num sistema que precisa funcionar. Vive isso, né, da realidade que você está vivendo. Você vive isso, você observa, eu acho a rede frágil, e sempre falei isso com a Marilene. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Quer falar mais alguma coisa? Não. Eu te cortei? Pode perguntar à vontade. Olha, agora as delegacias da mulher, elas vão funcionar durante os fins de semana. Como é que está essa adequação? Fala para mim. Aliás, era uma reivindicação nossa, né, Marilene? Vamos entender como que é a estrutura da Polícia Civil, e aí não é a estrutura de Cachoeira, é a estrutura da Polícia Civil do Espírito Santo, né? O doutor Rômulo já foi chefão aqui, tá, gente? Então ele sabe como funciona. Eu continuo delegado-chefe da Regional de Cachoeira. Então, ele sabe como funciona. É igual o hospital evangélico. É o hospital mais completo do Estado. A gente sabe como funciona lá. Quando eu estou aqui, ele sabe como funciona. Vamos ver. Fala lá, doutor. Hoje em Cachoeira nós temos a Delegacia da Mulher. Sim. Ela funciona no período de expediente, de segunda a sexta-feira, né, para poder fazer todo o atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Passou desse horário, nós temos hoje a delegacia de plantão, né? É uma delegacia hoje que a gente já está lá no BNH, já desde 2013, aguardando a conclusão da nossa obra no bairro Independência, né? Próximo à delegacia, que vai ser próximo à Delegacia da Mulher. Se Deus quiser, esse ano, segundo semestre, a gente vai conseguir inaugurar essa delegacia lá. Graças a Deus. Onde era a delegacia antigamente? Isso, está ficando... Eu falo com orgulho que vai ser o prédio público mais bonito de Cachoeira de Itapemirim. Eu passo ali e vejo realmente admirável. Isso. Então, o BNH é contramão. Então lá a gente vai ter as Salas Marias, né, para poder acolher... Salas Marias. Para poder acolher essa mulher vítima de violência. Então ela vai chegar, ela vai ter um ambiente para ela acolhedor, para ela ficar separado de qualquer tipo de contato com o agressor, familiares de agressor. Então ela vai estar lá num ambiente que vai ter um cantinho para poder ficar com o filho, um espaço para o filho poder brincar ali, se distrair enquanto ela está nesse processo lá de formalização dos procedimentos policiais. Hoje, a nossa estrutura na delegacia de plantão, é uma estrutura ainda que é precária. Eu consegui lá dividir a delegacia do teleflagrante num ambiente em que nós temos um ambiente separado para quem é preso, um ambiente separado para quem é vítima, e aí qualquer vítima, né? Então hoje na delegacia a mulher hoje ela fica num ambiente separado do agressor, ela não tem contato depois que chegou lá na delegacia, mas a gente vai melhorar isso, né? Então assim, a delegacia da mulher ela não vai funcionar durante fim de semana, à noite e feriados, porque essa é a estrutura da Polícia Civil do Espírito Santo. Mas nós vamos poder contar na delegacia regional de plantão, fora dos horários normais de expediente, como uma estrutura que permita a gente fazer um acolhimento mais efetivo dessa mulher. Então a gente vai ter uma estrutura muito melhor, né? Já fica o convite que assim que tiver lá a inauguração dessa nossa sede, que é o que a gente está esperando com muita ansiedade, esperando esse momento, de vocês forem lá e ver esse espaço de perto e entender como vai funcionar, como funciona essa dinâmica da mulher no período fora de funcionamento da DEAN. Porque normalmente o homem bebe mais final de semana. É exatamente quando ele chega em casa e espanca a mulher, ameaça, e a mulher não tem para onde ir. E na delegacia de plantão é obrigatório que todos os policiais plantonistas passem por um treinamento fornecido. É isso que eu ia saber. Agora. Fornecido pela... Eles estão preparados para o acolhimento dessa mulher? Então, todos têm que fazer um curso fornecido pela Senasp.
que os habilitam para atender pessoas em situação de vulnerabilidade, dentre elas as mulheres vítimas de violência. Então, assim, não há espaço hoje para qualquer policial não entender que tem que ser um policial acolhedor, ser um policial sem julgamento. Na minha regional, eu não admito isso. Claro que a gente lida com seres humanos, aí nós Sim. temos policiais que podem, em algum momento, ter um comportamento diferente, mas a nossa rotina de orientação e de capacitação é voltada nesse sentido. Vocês estão sempre capacitando os policiais? Sim, a gente Eu estou procura fazer gostando isso. muito de algumas coisas que eu estou vendo que eu falei isso a vida inteira. Como, por exemplo, homem que agride mulher tinha que perder o emprego. Sim, isso tem acontecido. Tem né? acontecido. Tem acontecido. Homem que tem passagem por agressão, a mulher não pode ingressar no serviço público. A gente fala aqui, doutor, há 4 anos isso. Exatamente. Porque há 4 anos, Marilene, que a gente fala isso, tem que doer no bolso. A gente fala isso. Aliás, o doutor está falando aqui, eu estou lembrando umas coisas. Quando você é velha, você tem a memória, né? Sabe onde que eu estava no dia 11 de setembro que caíram as Torres Gêmeas? Na inauguração da Delegacia da Mulher em Cachoeiro. Então, assim, sabe aquela data que ninguém esquece onde estava? Eu não esqueço duplamente, porque era uma reivindicação nossa, né, Marilene? E aí veio a delegacia para cá. Mas isso aí é plim-plim, volta para cá. Então, doutor, eu acho que esse conjunto de leis que penalizam o agressor é fundamental. Sim. Entretanto, é preciso um trabalho junto aos empresários, aos políticos, para que esses homens agressores não tenham mais espaço. Não, tem que ter punição, tem que ter repressão. Tem que ter. Punição efetiva. Não sei, vocês devem lembrar de que quando começou uma campanha muito forte para poder obrigar a pessoa a usar o cinto de segurança. Sim. Então, assim, era campanha educativa na televisão, campanha educativa na escola e punição na rua. Uhum. Se você passasse, não importava. Sem cinto de segurança era multa. Então começou a doer no bolso e ao mesmo tempo foi chamando a atenção para a necessidade de você usar o cinto de segurança para que em eventual acidente você sofresse consequências menores. Então, assim, eu acho que o caminho é esse. O agressor ele tem que sentir que se ele agredir uma mulher, ele vai sofrer sanções que vão impactar na vida dele de uma maneira muito ampla, seja com a punição retirada do convívio social pela prisão, seja por não poder participar de certames públicos, não poder ser funcionário público, ele ser olhado como diferente. Ele tem que ser olhado como diferente. Isso mesmo. E, doutor, você... Ah, tá. Nossa diretora está nos avisando aqui do tempo. Obrigada, Luciana. Doutor, a gente observa que algumas coisas estão em andamento e que estão funcionando bem. Por exemplo, as campanhas do governo federal estão excelentes. Estão mesmo. Excelentes. Agora, Tem a gente precisa que isso chegue a todo mundo, né? Você está certo. Eu acho que aqui no sul do estado, a gente vem conseguindo implementar algo mais, né? Eu, quando estava à frente, já de delegado regional aqui, mas eu continuei respondendo por um tempo por Mimoso do Sul, e junto com a doutora Lara Rabal, juíza, foi juíza em Mimoso, eu falei, doutora, eu quero criar um núcleo de especialidade de atendimento à mulher em Mimoso do Sul. A gente precisa... O que a senhora pode me ajudar? Se você fizer um projeto, a gente consegue aqui, talvez, liberar um recurso para poder criar um ambiente na delegacia para isso. Então, fora investimento do próprio Estado em si, a gente buscou essa possibilidade lá em Mimoso e conseguimos lá fazer um espaço muito bacana, criar um núcleo. Então, a delegacia de Mimoso do Sul, ela tinha uma subdivisão, tem hoje, né, uma subdivisão dentro dela que se chama NEAM. Então, toda essa questão de atendimento à mulher e também criança, adolescente e idoso passou para o NEAM. E ali, a gente conseguiu, eu comecei a procurar em outras instituições policiais algum detalhezinho que pudesse agregar no NEAM. Então, eu consegui ali fazer sem entender nada de design gráfico, nada de desenho, sou péssimo. Consegui criar ali uma imagem de uma policial,
Com um totemzinho falando, seja bem-vindo, a Polícia Civil está aqui para te atender, né? Logo na entrada do NEAM e na parte de atendimento das crianças lá, os policiais adultos e infantis, né, caracterizados ali em desenho, dando aquela imagem ali de amizade, né, de companheirismo, cartazes com dizeres motivacionais, em que você motivava a mulher a estar ali, que ali ela ia ser acolhida, né, e com muito orgulho isso acabou, esses pequenos detalhes que eu criei ali acabou virando, mesmo não havendo um reconhecimento institucional, virando objetos que são utilizados hoje nas Salas Marias em vários... Referência. Nas Salas Marias do Estado. Eu estou emocionada ouvindo o delegado falar. E esse NEAM, gente, um homem que sente a dor da mulher. Eu estou muito emocionada. Obrigada, tá? Obrigada por você existir. Muito obrigada. Eu agradeço. E esse NEAM acabou vindo de inspiração para a criação do NEAM de Castelo, do NEAM de Alegre, do NEAM de Iguaçuí, do NEAM de Anchieta, né? Já existia o NEAM. NEAM é Núcleo de Atendimento à Mulher. Isso, como se fosse uma DEAN criada dentro da própria delegacia. Nossa, que já existe, mas com toda a estrutura de uma DEAN. Então, em Mimoso, a gente chegou a ter tanto uma oficial investigadora de polícia e uma psicóloga lá em Mimoso do Sul. Hoje, essa psicóloga, por residir em Calçada, ela pediu transferência para o NEAM de Iguaçuí, quando foi criado o NEAM de Iguaçuí, mas manteve essa qualidade que teve em Mimoso, passou para Iguaçuí e faz a diferença. Então, a gente conseguiu trazer uma psicóloga policial civil para dentro do núcleo, né, de atendimento à mulher, que fazia esse estreitamento da Polícia Civil com a rede de atendimento e proteção à mulher. Então, isso é muito importante, é o que acontece aqui em Cachoeiro hoje. Então, é muito interessante que a gente conseguisse estender isso para todos os NEAMs. E o que precisa para estender isso? Olha, eu acho que precisa... Porque se for campanha, a gente faz, né, a gente mostrar de fato a necessidade e a importância. Nada impede que, se a Polícia Civil, nesse momento, não ter os profissionais, que os municípios entendam a importância e colaborem. Eu acho que, eu sempre falei, a segurança ela é responsabilidade do Estado, mas ela é direito de todos. Então, se eu tenho um munícipe bem atendido, bem acolhido, então por que não cooperar? Né? Então, eu acho que o caminho é esse. A cooperação, eu acho que é uma palavra que define bem o que a gente precisa para poder contribuir no combate à violência doméstica e familiar. Né? Eu acho que é por aí. Doutor, a gente se coloca à disposição. A gente faz parte do Conselho Municipal do Direito da Mulher aqui. A gente está nessa luta há uns 30, 40 anos, não sei. O que você precisar, a gente se coloca realmente à disposição. Se você quiser que a gente converse com o político, com o deputado, com o governador, a gente faz, a gente manda ofício. A gente enche o saco até a gente conseguir, que foi assim que a gente conseguiu a Delegacia da Mulher. Então, a gente está se colocando agora aqui à disposição desse seu projeto. Sim, a Polícia Civil também está à disposição da população, está à disposição das mulheres. A gente faz de tudo para poder dar a essas mulheres a maior segurança possível de que, se nos procurar, elas vão ser bem atendidas, né? Sim. Claro que eventual falha a gente está sempre disposto a entender e a corrigir. Eu acho que a gente, né, não somos perfeitos, mas a gente quer atingir o máximo de eficiência possível nessa causa. Tenho certeza que a gente vai evoluir como sociedade. É isso que a gente precisa para a gente poder não ter que esse ser um problema para a gente poder tratar. Né? E a gente vê essa evolução até na Polícia Militar. Sim. Se você liga para a Polícia Militar hoje, vai demorar um tempinho para você ser atendido ali. Se você falar, olha, uma ocorrência contra a mulher, eles chegam em 1 segundo. E tem ainda a patrulha Maria da Penha. E tem, sabe, doutor, a gente consegue ver
essa instrumentalização em termos de Estado, de apoio, de acolhimento em termos de Estado. Município ainda é muito falho. A gente vê hoje o projeto Homem que é Homem da Polícia Civil, Exatamente. que é muito Muito importante bom, também, né? muito bom. Tenho muito Exatamente. orgulho desse projeto da Polícia Civil, foi criado por mulheres da Polícia Civil. Isso é muito Né? bom. Gente. Então, assim, eu acho que é isso, a gente tem que falar muito. Hoje eu renovei meu seguro residencial hoje, já recebi e-mail falando, ó, se você tiver algum problema com violência doméstica, o seguro residencial está aqui para te dar apoio também. Então, assim, Olha. você já vê outros atores, né, da sociedade entendendo a importância de se discutir isso. Agora, eu quero te fazer uma pergunta íntima, dá licença? Claro. A gente pergunta mesmo, né, Marilene? A gente é curiosa, a gente investiga a vida dos outros, a gente aqui é fofoqueira, com certeza. Doutor, como é que você se sente? Esquece seu papel de policial, embora seja difícil. Esquece. Como é que você se sente como homem diante dessa realidade que assola as mulheres, né? Porque você é casado, você tem filhos, né? Como é que você se sente vendo a violência contra a mulher do tamanho que está no Brasil? Olha, como cristão e como cidadão, me sinto extremamente envergonhado da nossa sociedade. Eu acho que é uma situação assim, não tem como dissociar da minha experiência profissional, porque a minha vida é a polícia, né? Estou na polícia desde 2023. Então, eu já vi muita coisa ruim afeta esse tema, né? Muita família que foi dilacerada por essa questão da violência, que chegou ainda que não tenha ocorrido o crime capital, mas todos aqueles anos que se passam de violência dentro de casa, então isso repercute na formação de um novo cidadão, né? Então isso me deixa assim envergonhado como cidadão, né? Mas por outro lado também me deixa motivado como servidor público, né, de contribuir para essa mudança. Eu tive, graças a Deus, o privilégio de crescer numa família que eu não vivenciei isso, né? Sempre ouvi, é claro que pai e mãe sempre vão ter as divergências, vai ter um momento ou outro que alguém vai poder, vai se inflamar um pouquinho mais, mas sem faltar o respeito. Sem faltar respeito, né? E eu sempre vi minha mãe falar, quando eu fui casar, ela falou, meu filho, casar é saber comer 1 quilo de sal. Então a gente tem que saber ter paciência, ter cuidado, ir devagar quando tem que ir, para a gente poder não chegar nessa incapacidade de resolver as nossas diferenças, né? Eu acho que a gente tem que saber escutar, saber dar um passo atrás, saber refrescar a situação, para a gente não ultrapassar nem a mulher de um lado, nem o homem de outro, e descambar para essa questão da violência, e o homem sempre vai vencer na questão de força física. A mulher sempre vai sair prejudicada no embate físico com o homem. Então, assim, o homem ele tem que saber dar um passo atrás primeiro do que a mulher. Então, acho que é por aí. Bem, doutor, adorei. Doutor, faça suas considerações finais. Essa entrevista tá boa demais. Tô adorando. Mas agora a gente já conhece o caminho, né, Marilene? Exatamente. Já tem o telefone. Só chamar. Vem, doutor, vem falar mais com a gente aqui. Não, estou sempre à disposição. Né? Eu sou homem, sou filho da Ana Marta, uma mulher maravilhosa, uma mãe muito dedicada e amorosa, uma mulher que eu via desde cedo no posto de saúde acolher morador de rua, dar banho, cortar a unha, cortar o cabelo e deixar que ela seguisse a vida dela. Então, assim, ali eu já comecei a aprender o que é ser servidor público, né? Então, sou esposo já há 24 anos, sou pai casado com a Valéria, uma companheira muito importante, né, na minha vida. Sou pai da Alice, de 21 anos, e da Anne, de 14 anos, filhas maravilhosas. Então, assim, convivo num ambiente que eu sou rodeado de mulheres e do amor dessas mulheres. Então, assim, a gente não pode ser indiferente
a isso que ocorre na nossa sociedade. Então, se eu puder contribuir de alguma forma, eu quero estar sempre contribuindo com essa causa, exercendo a minha função com o rigor que eu tenho que tem que ter no combate ao crime de violência contra a mulher, e também como cidadão, sempre que a gente pode, a gente vai contribuindo também como cidadão, como cristão. Muito bem. Adorei! Eu tenho certeza que você gostou também. É só dar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, compartilhar, mandar esse vídeo para todo mundo, que ele foi extremamente importante. Para que as mulheres saibam que elas não estão sozinhas, de jeito nenhum. Tem muita gente nessa luta, né, doutor? Com certeza, com certeza. E a gente está aqui para colaborar também, tá bom? Doutor, muito obrigada. Ai, obrigada. Obrigada por você existir. Obrigada por você ter esse senso, essa consciência de que é ser servidor público. Tá? Porque eu e Marilene também somos servidoras, a gente sabe bem o que é isso. Exatamente. Um beijo, gente, e até o próximo Entre Elas, com certeza.